Seja muito bem-vindo! No programa de hoje, nós vamos percorrer juntos os caminhos de São Paulo, em sua última viagem. O autor de 14 cartas publicadas na Bíblia, que inspiram e guiam os cristãos, nasceu em Tarso, hoje território da Turquia. Mas antes de se converter, Paulo se chamava Saulo, era um eficiente soldado do Império Romano que perseguia duramente os cristãos. Até que um dia ele passou a enxergar com os olhos da fé a luz de Cristo e passou de perseguidor a perseguido por proclamar o reino de Deus. Mas como Paulo chegou em Roma, o que ele fez durante o tempo que passou aqui e onde estão suas relíquias? Tudo isso e muito mais agora no Rede Vida apresenta Especial Apóstolo Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém. Como era cidadão romano, ganhou o direito de ser julgado na capital do Império. Para isso, enfrentou uma longa e perigosa viagem de navio até chegar na Itália. Desembarcou primeiro em Siracusa, na Sicília, e em seguida no porto de Pozzuoli, em Nápoles, de onde seguiu a pé até a capital Roma. Paulo caminhou por quase 300 quilômetros por esta estrada, a Via Ápia Antiga, um caminho muito difícil que ele enfrentou a pé como prisioneiro. Mas por 2 momentos, Paulo pôde sentir o carinho de Deus. Ele se encontrou com outros cristãos. Como descreve o capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos, ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Com esperança e muita fé, Paulo prosseguiu sua viagem a pé, escoltado pelo centurião. Chegou em Roma como prisioneiro e conseguiu o direito de esperar seu julgamento em prisão domiciliar. Durante 2 anos, São Paulo viveu aqui em Roma numa casa alugada e teve toda a liberdade para receber visitas e fazer suas pregações. Neste período, ele foi responsável pela conversão de muita gente. Depois de ser julgado, Paulo foi trazido para este local, onde hoje fica a Abadia das Três Fontes em Roma. Compartilhamos a emoção desta peregrinação paulina com este animado grupo de 23 peregrinos de várias partes do Brasil e com o guia turístico Ian Felipe de Lucena. E esse aqui é um dos corações da vida da experiência paulina, né? Aqui o peregrino consegue realmente abraçar o testemunho espiritual de São Paulo e percorrer o caminho onde realmente o santo passou. Então, com certeza é o coração pulsante da experiência paulina, até porque são os últimos dias da vida do santo. E aqui, particularmente nesse clima, nesse silêncio, nessa tranquilidade, o peregrino consegue se recolher em um caminho espiritual, coisa que às vezes nas grandes basílicas pode se tornar muito complicado devido à grande presença turística, a uma metrópole como é Roma. Em vez aqui na Abadia das Três Fontes, com certeza o peregrino mergulha na experiência espiritual de São Paulo e passa pelos locais onde o santo vivenciou. Padre Fernando Tadeu Tavares, da Diocese de Santo Amaro, nos leva para visitar a cripta da igreja de Santa Maria Scala Coeli, que fica dentro do complexo da Abadia das Três Fontes. Hoje, no subsolo da igreja, encontramos um altar, um refúgio de oração. Mas tudo aqui não nos deixa esquecer que no passado, neste mesmo espaço, funcionava uma prisão úmida e abafada. Segundo a tradição cristã, São Paulo passou aqui seus últimos momentos de vida antes de ser decapitado. E mesmo naqueles momentos difíceis na prisão, ele não perdeu a fé, né, padre? Não, pelo contrário, ele escreve nas cartas aos Filipenses que neste momento de dor, de tristeza, de muito sofrimento, que os cristãos devem se alegrar e devem erguer hinos ao Senhor. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então isso, Ana, é um grande chamado para a cura do nosso coração, porque nos momentos de dor, de sofrimento da nossa vida, a gente não deve se prostrar no problema, mas se prostrar diante de Deus e erguer orações, súplicas ao Senhor com fervor, porque o Senhor, Ele é a nossa esperança, e assim o nosso olhar sobre a dor muda, nosso olhar passa a ser positivo sobre todas as coisas. Só muito amor a Jesus, né? Muito amor a Deus para ficar naquela cela fria ali, presa ali, esperando a morte, saber, olha, ainda ser degolado como ele foi, né? E o momento ali onde ele ficou preso, naquele lugar frio, a gente está em plena primavera, e aquilo ali é tocante, sabe? O quanto sofrimento, quanta coisa que ele fez para seguir Jesus, e que isso aí passe para mim, meu marido, para minha família, para todos os peregrinos,
que a gente possa passar para os nossos filhos, para os jovens. Saímos da prisão de São Paulo emocionados e seguimos em frente para percorrer a estrada por onde ele caminhou rumo ao martírio. Bem aqui, sobre essas pedras, São Paulo caminhou pela última vez nesta terra rumo ao martírio. Como ele mesmo descreve na segunda carta a Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Todos são convidados a parar aqui, pelo menos por um minuto, para rezar e refletir sobre a vida de um dos maiores evangelizadores da nossa história. Todos nós temos que realmente fazer esse caminho que ele fez. Principalmente, muitos deles ainda estão cegos. Como ele ficou cego por Jesus, eles também estão cegos. E que nós possamos, nós que caminhamos aqui, abrirmos os olhos deles, das pessoas que nos cercam, para ver que realmente nós precisamos do Cristo, renovar a nossa fé e a conversão. Por isso que eu disse ali na pedra, eis-me aqui, Senhor. Por que a senhora está emocionada? Por causa disso. Porque eis-me aqui, eu quero ver Jesus. Eu quero que ele diga o que ele tem guardado para mim. Então, eu como apóstola, eu quero ser uma verdadeira apóstola de Cristo. E eu disse para ele, eis-me aqui, Senhor. Estou à vossa disposição. Alguns passos mais à frente e chegamos no ponto exato onde São Paulo foi executado. Depois do martírio, uma igreja foi construída no local. É a Igreja de São Paulo nas Três Fontes. Neste lugar de paz e fé, tivemos o privilégio de assistir à Santa Missa. Em sua homilia, Padre Fernando Tadeu lembrou da linda história de conversão de São Paulo. Jesus que se mostra na figura do perseguido, porque o Cristo é aquele perseguido, se faz presente naquele que sofre. Saulo não entende nada. 3 dias de escuridão. E eis que o Senhor envia a ele o seu profeta. Chega Ananias, que é enviado pelo Senhor, e ele tinha muito medo, porque pensava que poderia ser morto por Saulo neste encontro. E Ananias reza sobre ele, os seus olhos se abrem. E ele enxerga a luz, a presença de Cristo. E a partir desse momento, a sua vida muda totalmente, é um marco. Pois o encontro com Cristo faz com que a vida de Paulo tenha um antes e um depois. E Paulo, com aquela mesma paixão, com aquela mesma força que ele perseguiu os cristãos, agora ele começa a viver como cristãos e dar o seu testemunho de fé. Depois da missa, paramos para conhecer melhor a Igreja do Martírio de São Paulo. A sagrada construção guarda até hoje o mármore onde os soldados apoiaram a cabeça de Paulo para executá-lo. Nós estamos agora no coração da Igreja das Três Fontes com o Ian, que é o nosso guia nessa peregrinação. Ian, conta pra gente por que esse ponto é tão especial. Esse ponto é especial porque, pelo fato que São Paulo era um soldado romano, o ius da época, o direito romano, não permitia que ele fosse executado, no caso degolado, dentro da cerca murária de Roma. Por isso que hoje o Santuário das Três Fontes surge fora do centro histórico, a mais ou menos uns 5 quilômetros do centro antigo de Roma. Esse foi o próprio local onde aconteceu antes o martírio e depois a execução de São Paulo. Ele foi degolado e no momento que a cabeça dele foi partida do corpo, ela deu 3 pulos, ela tocou 3 vezes o terreno, como podemos ver aqui nessa imagem dessa capela que foi construída entre 1599 e 1601 pelo arquiteto Giacomo della Porta. E aqui temos esses 3 templos, esses 3 altares em homenagem ao local exato onde brotaram as 3 fontes, por isso a Abadia delle Tre Fontane, a Abadia das 3 Fontes. O milagre foi esse. No local onde a cabeça de São Paulo tocou o terreno, brotaram 3 fontes de água.
Depois da execução, os cristãos guardaram os restos mortais de Paulo, que com o passar do tempo foram trazidos para cá, onde hoje fica a Basílica de São Paulo, fora dos muros. O local, que logo virou destino de peregrinação, ganhou o título de Basílica Papal. É uma das basílicas mais bonitas e importantes do mundo. Não tem como não se encantar. No maior templo do mundo, construído em homenagem ao apóstolo Paulo, as colunas, pinturas e o mosaico central faz a gente viajar ao passado. Padre Fernando Tadeu faz questão de destacar a grandiosidade desta sagrada construção. Uma basílica onde nós podemos ver a dimensão da nossa fé, a espiritualidade, porque tantos peregrinos vêm aqui até hoje, por várias partes do mundo, para aqui fazer o seu culto a Deus e pedir a intercessão desse grande apóstolo, São Paulo, apóstolo das nações. Aqui se respira arte e renova a fé também. Diante do altar da conversão, Paulo nos lembra que ele também se renovou, passou de perseguidor dos cristãos a um dos maiores evangelizadores da nossa história. E a conversão de São Paulo é uma grande inspiração para cada um de nós, pois nós podemos também, como São Paulo, ver que muitas vezes nós caímos os cavalos da nossa vida com as situações que nos acontecem, onde nós podemos enxergar e somos chamados a enxergar o Cristo vivo na nossa vida, que nos chama a abrir os nossos olhos, sair da nossa cegueira espiritual para fazermos um caminho de conversão, ao Senhor. Lá no alto, cada um dos mais de 260 papas que guiaram a Igreja Católica. Desde Pedro até o nosso querido Papa Francisco, onde nós podemos ver 264 papas, toda a sucessão apostólica, para ver que nossa igreja ela não nasceu em qualquer lugar, não nasceu pela vontade do homem, mas nasceu pela vontade de Deus, quando Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E nós vemos toda essa sucessão, onde um papa foi sucedendo outro. Morreu Pedro, depois sucedeu Lino, Cleto, e foi vindo até Clemente, até chegar no nosso Papa, querido Papa Francisco. Nós vemos em toda essa sucessão alguns papas que têm auréola, outros não. Esses que têm auréola são os papas que foram santos. Aqueles outros porque não encontrou um traço grande de santidade, mas todos estão lembrados aqui como sucessores dos apóstolos. E no Papa Francisco, que é o nosso querido Papa atual, está a luz, mostrando que ele, sendo a figura de Pedro, é aquele que, em termos de moral, de doutrina, não erra, ele nos indica o caminho para Cristo, o caminho da nossa fé, e dá o rumo para a nossa igreja. Olhando ao olho de longe, parece até ser uma pintura, mas nós percebemos que são mosaicos unidos, pequenas peças que nos trazem toda essa riqueza da nossa igreja. E no Papa Francisco nós podemos perceber como ele está tão colorido, bonito, e a causa disso parece uma foto, mas é a beleza do próprio mosaico. O túmulo de São Paulo é o coração desta grandiosa basílica. Fica no centro, embaixo do altar principal. Um refúgio para os peregrinos que querem se isolar por alguns instantes em oração. Nós estamos agora descendo para visitar as relíquias de São Paulo, um lugar sagrado aqui na nossa basílica, onde as relíquias elas estão embaixo do altar, onde está o baldaquim. E agora vamos fazer um momento, uma oração a São Paulo, pedindo a intercessão deste grande apóstolo sobre todos nós, inclusive por cada um da Rede Vida, cada um de vocês, telespectadores do nosso canal da família. Agora rezarei por vocês, colocarei também as vossas intenções aqui, no altar, aqui diante deste grande apóstolo das nações.
Maria Socorro Rodrigues, que é de Maceió, não conseguiu conter a emoção ao rezar diante do túmulo do apóstolo. Pedi pela conversão do nosso Brasil, né, a conversão dos nossos familiares, que embora o mundo anda muito distante de Deus, que precisa urgentemente ver a Deus. Então eu pedi a conversão por todos, não só nós que estamos aqui como peregrinos, mas todos aqueles que vivenciam a fé e aqueles que não conhecem a Deus, principalmente os nossos familiares que estão mais próximos e que parece ser muito mais difícil a conversão. E por que pedir a graça da conversão justamente ao nosso maior exemplo de conversão? São Paulo, um dos maiores exemplos de conversão. Porque ele que nos vai também mostrar o caminho, né? E pedir ele que, como lutou contra o cristianismo e passou de perseguidor para perseguido. Então, vejamos o exemplo dele e que, apesar de todo o sofrimento, ele nunca desistiu, né? E ele ainda pediu que faltasse na paixão, que fosse no corpo dele. Então, temos que ter muita fé, muita força e resignação, pedir a Deus que nos fortaleça. Algo de muito interessante que nós podemos também perceber é que ali embaixo está uma corrente com 9 elos, onde a tradição nos mostra que foi a corrente que prendeu São Paulo, onde ele ficou preso e sofreu também a dor da prisão, e que foi ele depois libertado e conduzido ao martírio. O apóstolo que se converteu ao cristianismo depois de perder e em seguida recuperar a visão, atrai uma multidão de pessoas de todo o mundo para Roma. Muitos brasileiros estão entre eles. Em cada local que nós tivemos nesse período, emoção. A palavra emoção em tudo, a gente sente uma coisa diferente, uma paz muito intensa e muito gratificante. Nós que seguimos os passos de Cristo, encontramos em São Paulo apóstolo tudo que qualquer cristão poderia desejar, que é a conversão, porque ele depois da conversão sofreu. E nós, às vezes, sofremos e reclamamos, mas São Paulo é um exemplo para todos nós. E viajar com este grupo, pela viagem, é tudo que a pessoa pode desejar. Quando a gente faz uma peregrinação, a gente não faz turismo, a gente faz peregrinação, a gente vem para se encontrar com Deus através dos santos. E São Paulo é um exemplo sem ímpar, sem igual, do amor de Cristo. Então é muito importante fazer peregrinação. Eu agradeço muito a Rede Vida, agradeço ao Padre Fernando que está nos acompanhando e também ao Ian, Viagem Ian. São momentos muito especiais. Aqui a gente só tem que agradecer. Cada lugarzinho que a gente vai, que a gente percorre, é uma experiência única, nova e muito emocionante. Estou até emocionada. Por que essa emoção? Porque são lugares muito especiais. E vem assim, fortalece a nossa fé. Então a gente só tem que agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. E nos lugares onde eu vou, sempre tenho carregado a nossa bandeira, pedindo para as bênçãos de Jesus para a nossa nação e para o povo brasileiro. Que está realmente muito difícil o país. A senhora pediu a intercessão do apóstolo Paulo para o povo brasileiro? Sim, com certeza, para a conversão do nosso povo, para a união e... Principalmente a união do país, né? Porque a gente está bem dividido. São Paulo que eu rogai para o Brasil. Amém, amém, amém. Viva São Paulo! Viva Santa Catarina! Rede Vida, que nós assistimos a missa todo dia com meu marido.
caminhar por onde São Paulo caminhou, contemplando a natureza. Rezar onde ele rezou nos seus últimos dias de vida antes de ser decapitado. Tudo isso nos fez compreender ainda mais a vida deste apóstolo, que tanto destaca o amor em suas cartas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E a nossa peregrinação paulina acontece justamente no ano que a igreja dedica ao ano do leigo. E o que o São Paulo nos ensina a todos os leigos? Qual que é o exemplo que a gente tem que lembrar todos os dias de São Paulo? Nossa, que o leigo ele tem a sua parte, uma parte muito especial na vida da igreja. Porque o leigo, ele é aquele instrumento do amor de Deus em todos os lugares da sociedade. E que são chamados a, como São Paulo, dar esse testemunho, levar a palavra àqueles lugares onde há trevas, onde há escuridão, onde não se conhece esse verdadeiro amor de Cristo. Então São Paulo é esse grande missionário, apóstolo, que ensina que cada um também é chamado a ser missionário, levar a palavra. E apóstolo, apostolês, fazer às vezes de Cristo, fazer aquele envio, com o seu envio de vida levar esta palavra. Isso é um grande chamado para você, querido irmão, querida irmã, a também ver que São Paulo era um homem comum, mas que ele, uma vez tocado por Cristo, ele fez esse caminho de amor, esse caminho ao ponto de entregar a sua vida. E cada um de nós, você também, com o seu testemunho, com a sua vida, tocado por Cristo, você pode dar esse testemunho aonde você está, como São Paulo. São Paulo, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós, sempre.